Gratidão e fidelidade. Se você tiver um coração grato e não faltar fidelidade, você não vai temer a chegada do noivo. Muito pelo contrário, você vai estar ansioso por esse dia. Amém? E a igreja precisa estar ansiosa por esse dia, para a volta do noivo, para voltar para casa. Amém? Então tudo está dentro do tema, né? Nós precisamos ser gratos e sermos fiéis mais do que nunca, porque a hora se aproxima. Amém? Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer nossos pastores, pastor Lindomar que está voltando para casa, pastora Vilcelene, evangelista Cleomar, missionária Sônia, Deus abençoe por tudo. Enfim, a todos os membros, congregados e obreiros, que Deus possa abençoar ricamente. Amém? E sem perder tempo, queria que você abrisse a sua Bíblia. Livro de Daniel, capítulo 1. Saúdo a todos os internautas, que Deus possa abençoar. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, amém? Daniel, capítulo 1. Vou contar até 3, nós vamos repetir o tema do estudo. 1, 2, 3. Gratidão e fidelidade. Amém. Capítulo 1, versículo 8, diz assim: E Daniel propôs, ou decidiu, tem alguma versão aí que está decidiu? Tem? Decidiu. No seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Amém? Glória a Deus. Põe a mão no coração. Pai, nós te damos graça, nós te bendizemos, nós te adoramos. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos na tua casa. E se estamos aqui, temos certeza, Senhor, que a porta ainda está aberta. Obrigado, Senhor, pelo teu zelo. Senhor, repreenda agora todo e qualquer espírito imundo que possa querer distrair, Senhor, tirar a nossa atenção para aquilo que o teu Espírito quer ministrar nos nossos corações. Brinda os nossos corações, brinda a nossa mente e que os nossos ouvidos estejam atentos a toda a palavra que o Senhor aprove dizer nesta noite. Espírito Santo, fique conosco, toma a primazia, pois nós estamos aqui para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar, sentando, aplaude Jesus. Irmãos, nossos relacionamentos com nós mesmos, com o outro, com o trabalho, com Deus, ele deve ser fundamentado em fidelidade. E eu nunca posso depender do outro, da fidelidade do outro, para permanecer fiel. Quem está entendendo? Tem gente que arruma uma desculpa. Não, mas eu fiz isso porque o outro fez. Não, mas eu agi assim porque o outro agiu. Eu não fui fiel porque o outro não foi. Mas nós não podemos. Nós não podemos depender da fidelidade do outro para ser fiel. Então fala para você mesmo, eu não posso depender da fidelidade do outro para ser fiel. Amém, igreja? Porque tem gente que parece que depende. E se o outro não for fiel, ele tem dificuldade em ser. Por exemplo, a esposa não pode depender da fidelidade do marido para ela ser fiel. O marido não pode depender da fidelidade da esposa para ela
para ele ser fiel. O pai não pode depender da fidelidade dos filhos, nem os filhos depender da fidelidade dos pais. Por quê? Porque ser fiel, fidelidade, é decisão. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, fidelidade é decisão. Fala assim, fidelidade é decisão. Quando eu decido que eu serei fiel, quando eu coloco no meu coração que eu serei fiel, eu tenho que ter a certeza de uma coisa, que muitas coisas vão acontecer para que essa fidelidade seja balançada. O inimigo, ele vai lutar, vai haver muitos conflitos, vai haver muitas batalhas, e essas batalhas às vezes são externas, ou elas podem ser internas. Vai haver muitos conflitos e tudo isso para que essa fidelidade, essa decisão de ser fiel, seja balançada. Mas nós vamos aprender aqui nesta noite que ser fiel, que fidelidade é decisão. Amém? Glória a Deus. Fidelidade é propriedade que consiste em manter e preservar características originais. Por isso, a fidelidade é uma das características de Deus. Porque nós sabemos que Deus não muda. Ele é o mesmo. E eternamente. Então, quando eu decido ser fiel, quando eu tenho a decisão de ter fidelidade, eu estou mantendo e preservando características originais. Eu não mudo, independente da circunstância. Independente de quem está em minha volta. Porque você pode estar, em sua volta pode ter pessoas que não são fiéis, que não temem a Deus como você teme, que não honra a Deus, mas você decidiu ser, então você vai permanecer com as suas características originais. Do meu lado direito tem alguém que não é fiel, do meu lado esquerdo também. Não, pastor, eu durmo com alguém que não é fiel, mas você vai permanecer fiel. Amém? Aplaude Jesus. Gratidão, qualidade de reconhecer ou valorizar dádivas recebidas, como vida, saúde, talentos, família, fé e amigos. Nós somos gratos e nós precisamos ser gratos todos os dias por aquilo que Deus nos tem dado. Mas nós não podemos ter apenas momento de gratidão. O nosso coração precisa ser um coração decidido e ter no coração todo o tempo o sentimento de gratidão. E o sentimento de gratidão não é só pelo que às vezes nós estamos recebendo. O sentimento de gratidão, ele tem que estar em nós por aquilo que já recebemos. Aleluia! Por quê? Porque ainda que Jesus não faça mais nada, nem por mim, nem por você, nós já temos que ter um coração grato. Porque o que era para ser feito e eu e você não podia fazer, Ele já fez. Ele foi lá e Ele foi até o fim, porque no seu coração Ele estava decidido. Havia uma decisão no coração de Jesus. Eu vou descer lá e eu vou até o fim. Eu sei que eu vou ser desprezado, que eu vou ser caluniado, que aqueles que eu curar vai virar as costas para mim no momento da cruz, mas eu estou
decidido, eu vou até o fim. Aplaude Jesus. Então o que a gente aprende aqui, quando a gente vai estudar Daniel? Que Daniel, ele está numa situação muito difícil. Ele está saindo, ele está sendo aprisionado. Ele está sendo arrancado da sua nação. E ele está sendo levado para a Babilônia. E nós sabemos que a Babilônia era uma nação pagã. Ele estava saindo da sua nação. Mas ele não estava saindo porque ele queria. Ele estava sendo o quê? Preso. Levado cativo. E ele poderia, sendo jovem, poderia no seu coração dizer, não, mas esse negócio não vale a pena não. Olha aí, estou tão jovem, já estou sendo levado preso, estou sendo humilhado, estou aqui cativo. Não vale a pena essa fidelidade não, pelo contrário. Sendo levado cativo, o coração dele decidiu. Sendo arrancado da sua pátria, e quem sabe humilhado, o coração dele decidiu. Porque a Bíblia vai dizer, Daniel decidiu no seu coração. Eu estou sendo tirado da minha pátria, estou sendo levado cativo para a Babilônia. Mas eu estou decidido. Eu não vou me contaminar. Eu não vou misturar, eu não vou me contaminar com nada que tem na Babilônia. Levanta a tua mão, porque o Espírito Santo está nos dizendo, é possível ser fiel na Babilônia. Fala para a pessoa que está do teu lado, para de arrumar desculpa. É possível ser fiel na Babilônia. Nós estamos falando de um jovem que tem toda a força, que os hormônios estão à flor da pele, que tem energia para dar e vender. E ele, ao ser levado para lá, ele vai com o coração decidido. É por isso que fidelidade é decisão. Quando você decide, é claro que o inimigo vai fazer de tudo para que você volte atrás nessa decisão. Mas um coração decidido tem a ajuda do Espírito Santo. Um coração decidido, ele tem a ajuda do céu. Um coração decidido tem um Deus do céu olhando e dizendo, eu vou dar ordem aos meus anjos a respeito daquele. Fidelidade é decisão. E pode ter certeza que quando você decide, o inimigo vai bater fechado. Ele vai fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para você voltar atrás. Porque ele sabe que um coração decidido a ser fiel, ele pode provocar um reboliço no inferno. Um coração decidido a ser fiel, um coração com desejo de fidelidade, ele não fica conhecido só no céu, ele é conhecido no inferno também. No céu, Daniel era muito amado. Mas para o inferno, Daniel tinha que morrer. Sim ou não? Era. Por quê? Porque o inferno sabia que a decisão de Daniel ia fazer um reboliço naquela nação. Levanta a tua mão. Era apenas um jovem, e às vezes nós estamos uma igreja completa e não estamos vendo reboliço acontecendo. Deus está despertando a igreja. Um único homem decidido no seu coração a ser fiel vai provocar uma mudança dentro de uma
essa nação. Arabaia Sória. Mas quando você decide, você tem que firmar os passos. Eu fui voluntária numa clínica de recuperação durante uns 6 meses. E eu ia todas as quinta-feiras ministrar o culto e orar por aquelas pessoas. Dependentes químicos, jovens, tanto do álcool como da droga, já no mundo do crime, mas estavam ali tentando se recuperar. E eu tinha muita alegria quando era o dia de ir para lá, porque quando a gente ministrava, havia choro, a gente via um desejo tão grande daqueles jovens, muitos jovens, em voltar para casa e não recair mais, em viver aquilo que estava sendo pregado. Então eu tinha muita alegria em estar ali. Pensa que eu não enfrentei batalhas? Eu enfrentei porque o inimigo queria todas as vezes impedir que a gente chegasse lá. Porque ele sabia que todas as vezes que a gente ia, Deus fazia algo na vida daquele povo. Muitos deles se converteram, fizeram uma aliança com Jesus. Outros com a aliança quebrada, reconciliaram com a aliança. Outros falavam assim: pastora, eu só queria, se eu pudesse voltar atrás e pudesse fazer um pedido para esse Deus que você está pregando, eu iria dizer para ele: traz a minha mãe de volta, para que ela pudesse ver que eu decidi mudar. Para que ela pudesse alegrar o coração. Porque eu sei que eu não alegrei o coração da minha mãe enquanto ela estava viva. Eu demorei demais, pastora, para decidir mudar de vida. Eu demorei demais, pastora, Arabaia Sória, para me arrepender. E se eu pudesse fazer um pedido para esse Deus hoje, era que Ele trouxesse a minha mãe de volta. E Deus realizava muitas obras. E um certo dia, eu estou falando isso porque eu estou dentro da palavra. Eu sempre fui decidida, quando eu pego uma obra para fazer, eu vou até o fim. O povo fala assim: você é doida, pastora, você vai lá? Eu falo: vou, Jesus mandou, eu vou. Mas lá é perigoso, não tem problema, Jesus vai comigo. E eu vou até o fim. E eu estava muito feliz, eu era grata, todas as vezes que Deus me dava a oportunidade para estar lá, havia muita gratidão no meu coração, por poder fazer alguma coisa, levar uma palavra para aquele povo. Mas um dia, sabe o que aconteceu? Deus me deu uma revelação, uma visão. Porque eu estava decidida a ir até o fim naquela clínica. Eu estava decidida até ver todos ali, convertidos, servindo a Jesus, limpos, desintoxicados, voltando para casa, para ter uma vida diferente. E Deus me deu uma visão. E nessa visão, olha como é interessante. Eu falei: meu Deus, como é profundo. Deus me mostrava um lugar em trevas. Neste lugar tinha uma mesa. Sentado nela tinha um ser terrível. E este ser pegava o telefone. E ele ligava para o diretor da clínica. E sabe o que ele dizia? O que ela está fazendo aí? Eu estou ouvindo a voz dela daqui. Turabácia. Você pode levantar a mão para o céu. Deus quer levantar uma igreja decidida
Ai, chorelabrasúria. Um coração fiel. Adai que a sória. Porque você vai ser reconhecido, conhecido, mas também vai ser respeitado. O que ela está fazendo aí? Eu estou ouvindo a voz dela daqui, isso está me incomodando. Tira ela daí. E o diretor desligava o telefone. E eu comecei a orar. E falei, Jesus, eu não vou sair. Eu vou continuar. Eu vou até o fim. Meu coração está decidido. Mas sabe o que aconteceu? O rapaz que tinha sido levantado para administrar e cuidar, que estava nos levando para poder ministrar o culto lá, disse que não ia mais. Eu não vou mais. Eu desisti desse trabalho, não está tendo o resultado que eu esperava, e eu estou parando por aqui. Eu disse, você pode ter parado, mas eu não vou parar. Derabaia sória. Você pode ter desistido, mas eu não vou decidir não. Estou decidida, vou até o fim. Fala para a pessoa que está ao teu lado, Deus está te inspirando. Eu vou parar. Eu falei, mas eu não. Aí sabe o que aconteceu? Quando o inimigo viu que realmente eu não ia parar, ele fechou a clínica. A clínica amanheceu fechada. O diretor simplesmente mandou fechar a clínica. E eu disse, Deus, tu viste que eu fui até o fim. Mas agora a clínica está fechada. Não tem mais o que eu fazer. Mas o que era para mim fazer, eu fiz. O que aconteceu ali? O próprio Satanás. Ele sabia que as obras que iam ser realizadas ali, porque ali tinha uma pessoa decidida. Tinha uma pessoa determinada a ser fiel a Deus. Até a morte, se fosse preciso. Porque a gente prega e é bonito pregar. Ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Só que quando você está de frente com a morte, o que acontece? Treme. Eu não sei o que o inimigo disse para aquele diretor. Mas eu sei que ele recuou diante de uma ameaça. E a clínica fechou. Mas eu fui até o fim. Aplauda Jesus. Então o que acontece? Daniel está sendo levado cativo. A situação dele não era uma situação fácil, porque ele está sendo tirado da sua pátria. A gente sabe que uma pessoa aprisionada, levada para outra nação, ela é o quê? Humilhada. Ela é humilhada. Então nós sabemos que ele estava ali e ele estava humilhado, mas só que tem uma coisa, com o coração decidido. Porque fidelidade é decisão. Levanta a mão para o céu e fala, fidelidade é decisão. Aí ele chega com o coração decidido. E quando chega, o rei já dá uma olhada, já começa a analisar e fala assim, não, peraí, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Porque ali tem um coração decidido a ser fiel. O que nós vamos fazer? Não, nós vamos colocar eles para estudar, para eles aprender a nossa língua. Nós vamos preparar aqui uns manjares, que eles vão comer agora, é da nossa comida. E nós vamos mudar o nome deles. Porque nós sabemos que Daniel estava junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então nós vamos ter que fazer alguma coisa.
Só que um coração decidido, ele tem o apoio do céu. Alabre a sorrecamanduia. Um coração decidido a ser fiel tem o apoio do céu. Anabre a sorrelabra súria. Porque o inimigo estava dizendo assim, ó, vamos mudar a língua deles, para ele não falar mais a mesma língua. Vamos mudar a alimentação deles. Porque o alimento que eles alimentam sustenta eles, põe eles de pé, mantém eles de pé. Então vamos mudar a alimentação deles. E tem mais, vamos mudar o nome deles. Mas um coração decidido está dizendo, pode mudar a minha língua? Pode mudar a alimentação? Pode mudar até meu nome. Mas a essência, ninguém vai mudar. Arabaia Sória. Missionária Sara Rubia pregou sobre a essência. Então deixa eu te falar. Quando você tem um coração decidido a ser fiel, vão tentar muita coisa para isso ser mudado. Mas se a essência estiver aqui, você permanece fiel. Aplaude Jesus. Daniel estava decidido. Pastora, mas a decisão de Daniel trouxe um problema sério para ele. Porque ele estava decidido. Deus foi criando situações e quebrantando o coração de quem estava preparando o alimento. Deu estratégia para ele. Ou não, nós não vamos comer desses manjares aí não. Eu vou comer só isso aqui, esse alimento aqui, esse legume aqui. E no final de 10 dias você vem e vê. Aí o rapaz ficou com medo, mas falou assim, tá bom, eu vou fazer. Porque Deus já estava trabalhando por causa de alguém que tinha um coração decidido a ser fiel. No final de 10 dias, quem alimentou dos manjares do rei é apresentado. Quem comeu apenas os legumes, quem não participou, não se contaminou. A Bíblia diz que o seu semblante era muito mais viçoso. Derabaiaçore, levanta a tua mão. O que Deus te serve te mantém de pé. O que Deus te serve te sustenta, te cura, te restaura. E aí o que acontece? Eles começam a chamar a atenção porque tem um coração decidido a ser fiel. Então, a Bíblia vai dizer que os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, agora vão passar pela mesma situação. Porque também o coração deles é um coração decidido a ser fiel. Espera aí, o rei está fazendo uma estátua. E foi dado algumas ordens. E quem não se prostrar diante dessa estátua, tem uma fornalha ardente preparada para ele. A Bíblia diz que ao tocar a buzina, todos teriam que prostrar. Mas, no meio daquele povo, tinha alguém com o coração decidido a ser fiel. A Bíblia diz que a buzina toca, todos se prostram, mas alguém que está observando, vê 3 de pé. E eles falam assim, mas peraí, aqueles 3 lá não se prostrou. Vamos lá falar com o rei. Aqueles 3 lá, que vieram aí da província, não se prostraram. Ao som da buzina, eles continuaram na mesma posição. O rei manda chamar eles, e eles chegam. Quando ele chega, o rei fala assim, eu vou dar mais uma chance. Eu fiquei sabendo que a buzina tocou, e que vocês não se prostrou, talvez vocês não entenderam. Então eu vou mandar tocar de novo. E aí eles disseram, olha, nós não vamos prostrar não. Coração decidido a ser fiel.
Vamos ver se esse Deus seu vai livrar vocês da fornalha. Olha aqui, rei. Eu nem preciso responder a respeito disso. Porque o meu coração está decidido a ser fiel a Ele. Ele me livrando ou não da fornalha. Arabaia sore candarábia séria. Levanta a tua mão, porque tem gente que diante da fornalha, ele volta para trás. Jesus está dizendo, eu quero uma igreja decidida a ser fiel. Aplauda Jesus. Quanto a essa ameaça sua aí, eu nem vou responder. Porque se Ele quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha. Todavia, se Ele não nos livrar, nós vamos continuar sendo fiel. Jesus está nos ensinando, com fornalha ou sem fornalha, permanece fiel. Aí a Bíblia diz que eles é lançado na fornalha, porque decidiram ser fiel. Só que um coração decidido a ser fiel tem o apoio do céu. Ó, coração decidido a ser fiel, está sendo lançado na fornalha. Só que quando eles chegam lá, eles se deparam com um ser resplandecente, com certeza, algo que eles nunca tinham visto e contemplado. E quem sabe este ser, este anjo, o anjo do Senhor olhou para eles e diz: fica tranquilo, eu cheguei primeiro. Levanta a tua mão, porque pode ter fornalha, mas tem livramento. Aplauda Jesus. Como que é? Eu cheguei primeiro. Lá em cima estão pensando que vocês já, morreram. Mas nós vamos dar um passeio. A Bíblia diz que o rei dá uma olhada e fala assim, peraí, quantos foram mesmo que nós lançamos naquela fornalha? Alguém vai dizer 3, ó rei. Mas se 3 amarrado. Não, vocês estão enganados. Eu estou tendo uma visão esquisita. Arabaia Sôria. Nós lançamos 3 amarrados, mas eu estou vendo 4 soltos. Ai, que mandarabaia séria. E eles estão passeando no meio do fogo. Aplauda Jesus. Como que é? 4. Porque quando eles chegam lá dentro, o 4º homem já estava. Então Deus pode até não te livrar da fornalha, por você ter um coração decidido. Mas Ele entra lá com você. Ele entra com você e fala assim: filho, você não está sozinho nessa fornalha. Filha, você não está sozinha nessa fornalha. Tem mais uma coisa, estão pensando que você já morreu, mas estamos passeando aqui dentro. Olha, estão pensando que já acabou para você, mas você está tendo a experiência comigo. Porque quem lançou não tinha noção do que estava acontecendo lá dentro. Porque tem gente que lança e fica esperando para ver o que vai acontecer. Não, agora acabou. Não, que lá agora não prega mais não. Não, não canta mais não. Não, faz obra mais não. Vai resistir à fornalha não. E o 4º homem está dizendo: fica tranquilo. Eu estou te levando para uma nova experiência. Eu estou te levando para uma nova dimensão. Levanta a tua mão. Deus está querendo mudar pessoas de níveis aqui. Deus está dizendo: olha, eu estou querendo te levar para outro nível. Acorda, desperta. Essa fornalha não é para te matar. Continua com o seu coração decidido a ser fiel. Enquanto alguém do lado de fora estava dizendo: morreu. O 4º homem está passeando com eles, está dizendo: não, eu vou te levar a ter experiência comigo.
você vai ter o que contar. Anábria, sore, cantarábia. Quando você sair daqui, e que você sair para qualquer lugar, você vai ter bagagem. Alguém vai falar para você, não, peraí, eu fiquei sabendo que lá na Babilônia a buzina tocou e você não prostrou, e você foi lançado na fornalha. Ele fala, é verdade, mas você não sabe o que aconteceu lá dentro. Ai, comandará Bassória. Quando eu cheguei lá, tinha um homem lá dentro. Este homem inexplicável. Arabra, candarabasséria. Os seus olhos são como chama de fogo. Os teus pés são como latão reluzente. Arabra, candarai. E da sua boca saía algo como de uma espada. Ei, camandarabai. Aplaude Jesus. Quem está decidido a ser fiel, pode até descer na fornalha. Mas dentro da fornalha, vai ter experiência que jamais teria fora dela. Então tem gente aqui hoje, que vai voltar para casa com o coração grato. Grato pelo quê, pastora? Pela fornalha. Tem alguém aí corajoso para dizer, Jesus, obrigado pela fornalha. Ai, candarabaiaçoria. A fornalha levou eles a ter um passeio com o Senhor. A ter experiência que fora daquela fornalha jamais eles teriam. E tem mais uma coisa. Quando ele sai de lá, ele sai para viver a recompensa de um coração decidido a ser fiel. Porque a gente decidido a ser fiel tem consequência? Tem ou não? Claro que tem. Mas se você resistir firme, tem recompensa. Então fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim, tem consequência, mas tem recompensa. Então aguenta firme. Aplaude Jesus. Teve experiências que jamais teria fora dela. Aí a gente vê a pessoa falando assim, nossa, mas eu queria ver como aquela pessoa, eu queria fazer como aquela pessoa, nossa, eu queria pregar como aquela pessoa, nossa, eu queria ministrar como aquela pessoa. Não faça isso. Tenha a sua própria identidade. Porque você pode não resistir à fornalha que ela entrou. Amandocou e a séria. Cada um tem sua fornalha. Deca mandarabaia sória. Niribaia séria. E tem gente que quer ter as experiências que alguém só teve na fornalha, mas não quer descer lá. Quantos de nós oramos e falamos, Senhor, me leva a ter experiência com o Senhor, sim ou não? Me leva a conhecer o céu por dentro, sim ou não? Me leva a ver isso, me leva a... É ou não é, irmãos? Tem gente que já está mudando de ideia, não quero mais não, pastora. Mas quando vem a fornalha, é exatamente para isso. É para que você passe a conhecer o céu por dentro. Então esses homens estão decididos, teve consequência, mas teve recompensa. Por quê? Quando eles saem de lá, a Bíblia diz que eles saíram para prosperar. Eles saíram com um decreto. Muda eles de posição. Levanta eles. Abre a sória. Levanta a tua mão, porque você está entendendo. A sua fornalha tem um propósito. E Rabaia Súria continua sendo fiel e grato. Porque quando você sair dela com o mesmo coração e com o mesmo sentimento, Deus vai dizer, levanta ele, levanta ela. Ai, comandar a Rabaia Súria. Mais unção para ele, mais unção para ela. Entrega o ministério dele, entrega o ministério dela. Ai, que amanda e a Súria. Daniel, eles procuraram, irmão, quando você decide, quando nós decidimos ter um coração fiel, a manter fiel a qualquer custo, o inimigo vai nos estudar, vai traçar o nosso perfil,
vai analisar o nosso entrar, o nosso sair. Quando a gente pega o carro e vai para o trânsito, ele aparelha e fala assim, vamos ver como que ele é no trânsito. Sim ou não? Porque a gente precisa achar alguma coisa para acusar ele. Nós já estudamos de todo jeito, não estamos achando, vamos emparelhar com ele, porque nós vamos achar alguma coisa. Sim ou não? Então eles estudaram Daniel, não tem nada que possa abonar a conduta dele, o cara é fiel. Isso aí está decidido, não tem nada que muda. E aí sabe o que acontece? Alguém fala assim, não, então nós vamos para a lei deles, porque aí às vezes a gente consegue alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, esse Daniel gosta de orar. Então vamos colocar alguma coisa que proíba ele de fazer isso. Irmãos, isso aconteceu na pandemia. Está achando que o inimigo não estava emparelhado com muito crente, falando assim, bem que você gostou deste decreto. Arábia, Sôria, levanta a tua mão, Deus quer encorajar a igreja. Dirai que a Sôria lá baixai. Tinha gente que dava graças a Deus porque a porta estava fechada, porque o decreto não podia ir, não podia fazer. Mas só que tinha gente escondida em algum lugar, orando e clamando o Deus do céu, porque o coração estava decidido. Aplauda Jesus. Já que ele gosta de orar, vamos colocar um negócio que proíba ele de orar. Aí a Bíblia vai dizer que ele proíbe durante quanto tempo? 30 dias. O decreto proibia, não podia orar. Não podia falar com Deus de Israel, o Deus de Daniel. Daniel tinha um coração decidido a ser o quê? Fiel. A Bíblia diz que diante do decreto, Daniel não muda a sua essência. Não muda as suas características, ele preserva. Ele é quem ele é, ele não está fazendo um teatro, ele não está fazendo uma encenação. Ele é verdadeiro, ele está decidido. Rabaia Sôria. E a Bíblia diz que 3 vezes ao dia, Daniel levantava, subia até o quarto, abria as janelas em direção a Jerusalém. E a Bíblia diz que um coração fiel é grato e um coração grato é fiel. Amém, igreja? As duas coisas andam juntas. A Bíblia diz que ele dobrava os joelhos com a mão levantada em direção à janela aberta. Olha aqui, ele tinha um coração decidido. Se fosse a igreja de hoje, fechava a janela que é para ninguém ver. Daniel abria as janelas de joelhos dobrados, prostrado, dava graças te dou ao Senhor. Ai, que a mandarabaia Sôria. Aplaude Jesus nessa noite. Ele está nos ensinando. Que fechar a janela que nada. Janela aberta. Mãos estendidas para Jerusalém. Ele dava graças e orava ao Senhor. E a Bíblia diz 3 vezes ao dia. Alguém olha e fala assim, não tem o que fazer. Esse cara é decidido. O decreto era o seguinte, se orar, vai acontecer o quê? Cova. Leões famintos esperando quem orar nesses 30 dias. Daniel fala, não tem problema. Com cova ou sem cova, meu coração está decidido. Eu decidi que eu vou ser fiel na Babilônia. E não importa o que acontecer aqui, eu vou preservar, eu vou continuar.
É por isso, irmão, que Deus não vai aceitar nossas desculpas naquele dia. Pastora, mas eu não fiz por causa do meu marido. Pastora, mas eu não fiz porque a minha esposa não se levantou. Pastora, eu não fiz por isso, eu não fiz por aquilo. Deus vai dizer, eu não aceito as suas desculpas. Ai, que a mandarabaiaçoria. Isso aí não funciona para mim. Você tinha que ter decidido ser fiel, mesmo que o que estava no teu lado não era. Não vai aceitar desculpa. Porque tem muita gente que faz isso. E aqui dentro dessa igreja tem pessoas fazendo isso. E o Espírito Santo está dizendo para você hoje, ainda dá tempo de você decidir ser fiel. Mesmo que aquele que está ao seu lado ou aquela que está ao seu lado não é fiel. É decisão. Porque tem gente que até ensaia como que é que vai falar para Jesus. Sabe como que é, né, Jesus? O senhor sabe quem é meu marido, né? O senhor sabe que o negócio lá era assim, 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 assim. Então não tinha jeito de eu ser fiel. Não tinha jeito de eu fazer, Jesus. Por isso, por isso, por isso, por aquilo. A gente ensaia. E Jesus está dizendo, não aceito as suas desculpas. A sua fidelidade não pode depender do outro. Ah, mas se eu decidir ser fiel desse jeito aí que você está falando, pastora, vai ser só a confusão. Então vai ter cova e vai ter fornalha. Mas o Senhor se responsabiliza por você. Levanta a tua mão. Deus está dizendo assim, diante da sua decisão, eu não vou te livrar da cova nem da fornalha, mas eu garanto que eu entro lá com você. Se orar, vai para a cova. 3 vezes ao dia, não mudou. A essência era a mesma. Não mudou, preservou a característica de alguém que é fiel. 3 vezes ao dia, ora. 3 vezes ao dia, dá graças. 3 vezes ao dia, ele está fazendo aquilo que era para ser feito, mesmo diante de um decreto. Quando fechou as igrejas, eu tenho um lugar onde a gente ora, que é um lugar bem grande, mas é no fundo da casa, então ninguém sabe que lá é um lugar onde a gente ora e faz vigília. Nesses dias que não podia estar na igreja, nós passávamos a noite lá orando e chorando. Alguém dizia, mas vocês não têm medo? Eu falo, minha filha, eu não posso parar de orar. Eu preciso manter e preservar minha característica. Não pode ser um decreto que vai me calar. Eu preciso continuar falando com Ele. Aplauda Jesus. Daniel permaneceu, cova. Quando ele é lançado, alguém que está do lado de fora pensa, acabou. O cara decidido a ser fiel está morto. Só que lá dentro da cova, porque só quem entra é que vai viver as experiências. E não adianta você colar em alguém, sendo que você não quer a cova. Porque você não vai viver a experiência que quem decidiu fala, não, ainda que tenha cova, eu vou. Aí ele entra. Só que quando ele cai, ele não cai simplesmente num lugar onde só tem leões famintos. Eu imagino que o leão da tribo de Judá estava lá esperando por ele. Arabaiaçoria. E dizendo, Daniel, fica tranquilo. Nenhum desses leões aqui vai tocar em ti. Foi uma noite inteira de cova. Foi uma noite de experiência. E quando Daniel saiu de lá,
Daniel saiu de lá. E ele foi levantado. Agora, ele não era só o Daniel, prisioneiro, cativo, decidido a ser fiel. Agora, ele foi nomeado. Você vai governar províncias. Você vai dominar. E tem mais uma coisa. Este decreto aí que não podia orar está sendo revogado. Arabaiaçoria, porque aqui tem uma pessoa com coração decidido. E um coração decidido a ser fiel. Então tem um negócio. Esse decreto aí está sendo revogado e um novo decreto será feito. Como assim? O novo decreto está sendo feito por causa de alguém que decidiu ter um coração fiel. Aplauda Jesus. Como assim, pastora? Agora é o seguinte. Todos aqui vão orar ao Deus de Daniel. Porque não tem Deus como esse aí, não. Não tem Deus para livrar como esse aí, não. Anarabaiaçoria. Não tem Deus para dominar como esse aí, não. Não existe um Deus como esse. Então, a partir de hoje, toda a nação vai se prostrar diante do Deus de Daniel. Olha aqui para mim. Quando você resiste à cova, tem salvação brotando dentro da tua casa. Quando você resiste à cova, sentença de morte é retirada de dentro da tua casa. É por isso que Deus está dizendo para você, tenha um coração decidido, resista à cova, resista à fornalha. Porque quando você sair dela, você vai sair vendo salvação. Você vai sair vendo libertação. Você vai sair vendo resgate. Arabaiaçoria, Elabandoquenabriaçúria. Resista à cova. Levanta a tua mão, porque Deus está falando com alguém que está na cova. Com alguém que está na fornalha e Deus está dizendo para você, fica tranquilo. Você não está aí dentro sozinha, não. Você não está aí dentro sozinho, não. Só que tem uma coisa, quando você sair daí, não vai sair para viver as mesmas coisas. Tem coisas novas te esperando. Vai sair daí para ver salvação na tua casa. Vai sair daí para ver o libertando os seus filhos. Vai sair daí para ver o libertando a sua família. E você poder dizer, Senhor, graças te dou, porque eu e a minha casa te servimos. Aplauda Jesus. Já estou quase encerrando. Tem alguém que vai voltar para casa decidido a ser fiel? Nós aprendemos muito com esses jovens, que nos ensina que vale a pena ser fiel. Que nós vamos viver batalhas internas e externas para nos impedir que a gente permaneça nessa posição. Ser fiel, livre, é uma coisa. Ser fiel, preso, é outra. Sim ou não, irmão? Viveu na pele, é? Ser fiel, livre é uma coisa. Mas preso é outra. Só que, no final, a gente vai ver que vale a pena. Porque Deus nos eleva a maiores posições. Porque Deus nos eleva à posição de honra. Aleluia. Você acha que Deus não quer te honrar? Deus quer te honrar. Mas Ele quer que o seu coração permaneça decidido. Não recue, porque o inimigo vai fazer de tudo para você voltar atrás. Mas permaneça, e você vai ver grandes resultados da parte de Deus. Então repete comigo, fidelidade é decisão. E gratidão também. Porque quando nós somos gratos, e a gente aprende muito com Jesus, o que é ser grato. Porque Jesus, no capítulo 6 de João,
A Bíblia diz que ele está no meio de uma multidão faminta. Ele dá uma olhada para Filipe e fala assim: Filipe, o povo está com fome. Dá comer para eles. Filipe, nem se nós tivéssemos um montão de dinheiro, não ia dar para satisfazer esse povo tudo. Mas ele já sabia. Ele só falou para experimentar Filipe. Mas tem um aí no meio de nós, que ele tem 2 peixinhos e 5 pães. Jesus, manda chamar ele. Traz os 2 peixinhos e os 5 pães. Um coração grato. Ele não é grato pelo que vai acontecer. Ele é grato pelo que já aconteceu. Fala para a pessoa que está do teu lado, não é pelo que vai, é pelo que já aconteceu. Arábia, Sônia. Não é pelo que ele vai fazer, é pelo que já foi feito. É por aquilo que ele disse quando ele estava lá na cruz: está consumado. Eu resgatei vocês. Aplauda Jesus. Então Jesus vai nos ensinar e ele pega e fala: os 5 pães, os 2 peixes. E a Bíblia diz que ele levanta. 5 pães e 2 peixes na minha mão é insuficiente. Na mão de Jesus vira milagre. Arabaia Sôria. Ele com 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz, um coração grato. Levanta para o céu e diz o quê? Graças te dou. Ele está dando graça com 2 peixes e 5. A igreja só dá graça quando vê a multiplicação. E isso não é um coração grato. Ele está aqui, 5 pães e 2 peixes. Uma multidão faminta. E ele está dizendo: graças te dou, Pai. E ele pega, por aquele coração grato, os pães começam a ser repartidos. Um coração grato tem o que distribuir. Levanta a tua mão, isso é profético. Pastora, mas o que eu tenho é pouco, seu coração é grato. Você vai ter o que distribuir. Ele começa a distribuir e a Bíblia diz que ele espera até que todos estejam saciados. Você já foi num lugar que você começa a comer e você nem terminou direito, já estão juntando as mesas? Quem aqui já foi, já teve essa experiência? Irmão, é triste, não é? Crente não faz isso não, né, irmão? Se eu for lá na sua casa, você vai esperar eu terminar de comer e falar: não, agora eu já encheu. Irmão, a gente vai nesse lugar, começa a falar assim: não, irmão, desculpa. E começa a limpar. Esses dias a gente foi num chá, né? Não foi? Nós não tínhamos terminado. Nós ainda estávamos com o negócio, né? De repente a mulher começa a juntar tudo e começa a guardar, pegou o prato, nós não tínhamos nem terminado de comer. Jesus é lindo, ele olha e fala assim: espera para até que todos estejam saciados. A hora que ele olha, todo mundo está farto? Sim. Todo mundo alimentou? Sim. Não tem ninguém com fome mais? Não. Então agora junta o que sobrou. Sabe por quê? Porque aquilo que é insuficiente na minha mão, na mão de Jesus alimenta uma multidão, ainda sobra. Arabaiai, levanta a tua mão porque é profético. O que é insuficiente na tua mão, Deus está dizendo: põe na minha. Irabaia Sôria, porque na minha mão eu alimento uma multidão, ainda garanto que vai sobrar. Aplauda Jesus. Mas o problema é quando que nós estamos diante de uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, ao invés de dar graça, a gente reclama. Olha a situação que eu estou. Olha a situação que me colocaram, mais desconfortável. Estou com 5 pães e 2 peixes, uma multidão faminta atrás de mim. O coração precisa ser grato para que haja milagre. Graças te dou, Senhor, a multiplicação, o milagre aconteceu. Jesus alimenta aquela multidão, manda recolher o que sobrou, porque eu entendo algo e isso aqui é uma revelação.
que o que sobrou é porque a obra precisava continuar. Levanta a tua mão e você é o escolhido para continuar essa obra. O que Jesus está dizendo? Sobrou, porque a minha igreja vai ter o que distribuir. Se tem pão na tua mão, pelo amor de Deus, não deixa ninguém faminto. Aí Jesus pega e sai de lá, anda sobre o mar e faz umas maravilhas que só Jesus sabe fazer. Os discípulos vão atrás dele e a multidão que foi alimentada procura Jesus e fala: uai, cadê eles? E eles decidem, vamos atrás dele. E quando eles decidem ir atrás dele, encontra Jesus. E um deles fala para Jesus assim, ó. Olha o que eles falam. Irmãos, coração grato, você não precisa falar. Você demonstra em atitude. Tem gente que fala, eu sou grato, pastora, mas as atitudes dele falam tudo o contrário. Um coração grato não precisa falar que é grato. Você vê as atitudes dele e fala, nossa, ali é porque ela é grata, é porque ele é grato que ele está fazendo isso. Aí Jesus ele olha para Jesus e fala assim, ai Jesus, mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Como se estivesse preocupado com Jesus. Jesus que vê a intenção do coração, olha para eles e fala assim, acha que eu não sei, né? Acha que eu não sei por que vocês estão atrás de mim? Não é pelos sinais que viste, mas pelo pão que eu dei. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela multidão? Coração ingrato. Vocês estão vindo a mim, não é pelo pão que eu sou, mas é pelo pão que eu dou. Então fala para a pessoa que está do teu lado, não vá a ele, pelo pão que ele dá. Vá pelo pão que ele é. Fala assim, é o suficiente. Arabaia, Sória, Camandobri, Astéria. Ele estava dizendo, olha aqui, eu sei muito bem que vocês estão atrás de mim, não está nem preocupado comigo nada. Vocês estão preocupados, sabe o que é? É porque eu dei pão para vocês, matou a fome de vocês. Vocês não estão aqui por causa de quem eu sou. Não é pelo pão que eu sou. Aí ele começa a fazer um discurso e ele vai dizer que ele é o pão da vida. Olha o coração sendo revelado. Coração grato fica, mesmo quando o discurso é duro. Ele começa a fazer um discurso e ele vai dizer assim, eu sou o pão da vida. Na verdade não foram os seus pais que deram para você o maná, não. O verdadeiro pão do céu, quem deu foi meu pai. Por quê? Porque quem comeu o maná lá no deserto morreu. Mas quem comer do pão que o meu pai der, tem vida em vós mesmo. Andarábria, sorecalabrastéria. E ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o discurso continua. Só que o discurso nem tinha terminado. O coração que não era grato já tinha virado as costas e estava indo embora. Arabaia Sória. Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, querem ir vocês também? Andarabaia Sória, porque a verdade é essa e ela não vai mudar. Se está comigo é pelo que eu sou, não é pelo que eu dou. Ai que mandarabaia Sória. Olha para os discípulos e fala, quer ir também? Pode ir. Mas se andar comigo tem que ser pelo que eu sou e não pelo que eu dou. Fica sobre os pés. Pastor, então quando eu decido andar com ele pelo que ele é, então é isso mesmo, pronto, acabou? Irmão, quando você decide andar com ele pelo que ele é, você tem todas as coisas. Todas as coisas lhe é acrescentado. Ele vai te vestir, ele vai te calçar, ele vai te dar melhor carro, ele vai te dar a melhor casa, ele vai te dar a melhor esposa, ele vai te dar o melhor esposo, ele vai te dar a família bendita, ele vai prover tudo o que você precisa. Maciel, deixa Deus te usar ali para a gente encerrar. Olha, Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo.
Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem comeu do maná morreu, mas quem comer desse pão tem vida eterna. Quem comeu do maná morreu, mas quem comer desse pão vai viver eternamente. Alabraçore cantarabaçoria, libique andorobria séria alabaçoria. Ele está dizendo assim: olha, não vem a mim pelo que eu dou, vem pelo que eu sou o suficiente. Vocês querem ir embora também? Porque o discurso é esse, a palavra é essa. Alguém está dizendo o discurso é duro demais. Como assim ele é o pão? Como ele desceu do céu? Discordaram, desprezaram, viraram as costas e foram embora. Não tinham um coração grato. Não havia decisão de ser fiel. Ele olha para os discípulos e fala: se quiser pode ir. Porque quem ficar comigo vai ficar pelo que eu sou. E o que eu sou? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Adabaçoria. Pedro olha para ele e fala: Senhor, para onde é que eu vou? Se só tu tem palavras de vida eterna. Orabaçoria, clamaçoria, anderébia, sória. Só Ele tem palavra de vida eterna. Decida ser fiel a qualquer custo. Só Ele tem palavras de vida eterna. E ser fiel é decisão. Durante um minuto você vai orar a Deus. E você vai pedir para Ele te ajudar a ter um coração grato. E um coração decidido a ser fiel. Com cova, sem cova. Com fornalha, sem fornalha. Com perseguição, sem perseguição. Com tribulação, com luta. Seja como for, estou decidido. Porque um coração grato vive coisas grandes. Vive experiências sobrenaturais. Jesus era amigo de Lázaro. E a Bíblia diz que quando Lázaro fica enfermo, ele não está. As irmãs tentam mexer com o coração de Jesus e mandam uma mensagem. Vai lá e diz para Jesus que o amigo dele, a quem ele tanto ama, está enfermo. Quem sabe assim Jesus vem correndo. Jesus era fiel ao Pai. E o Pai disse para ele: não vá agora. Eu preciso fazer uma obra lá que vai glorificar o meu nome e o teu também. E Jesus espera porque ele tinha um coração fiel. E a Bíblia diz que ele volta no quarto dia. No quarto dia alguém chega: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Alguém ficava falando entre eles: não, mas não era amigo dele. Ué, por que não curou? Por que não veio correndo? E Jesus simplesmente pergunta: onde que está? Jesus está diante do túmulo. O seu amigo agora não está mais enfermo, mas ele está morto. E tem mais, 4 dias sem nenhuma esperança de voltar à vida. Jesus diante do túmulo do seu amigo a quem ele tanto amava. Ele levanta a mão para o céu e ele vai dizer: Pai, eu estou te dando graças por haveres me ouvido. Espera aí, Lázaro já tinha saído? Não. Jesus estava dizendo: eu sou grato ao Senhor, porque as orações que eu fiz para trás foram ouvidas. Quer viver novas experiências? Seja grato pela que Deus já fez.
Alabraçore cantarabia séria. Arábia soube anderece a labassúria. Ele está dizendo: graças te dou por haveres me ouvido. Aí ele vai dizer: aliás, Pai, eu sei que tu sempre me ouve. Aqui está falando de um relacionamento que eu e você jamais vamos compreender. Mas eu estou falando assim, Pai, para aqueles que estão em minha volta. É por causa deles que eu estou falando dessa forma, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus diante do túmulo, a Bíblia diz que ele vai gritar em alta voz: Lázaro, sai para fora. Sabe o que acontece? Aqui eu aprendo algo. É claro que naqueles dias, naquela semana, morreu ali outro santo, sim ou não? Porque não morre só um no mesmo dia, sim ou não, igreja? Então eu entendo porque Jesus vai chamar Lázaro e não morto, sai para fora. Porque a voz de Jesus é poderosa, sim ou não? A voz de Jesus é como o som de muitas águas. Arabaia Sória, ela despedaça os cedros do Líbano. Então se Jesus chegasse ali e dissesse: morto, sai para fora, os cemitérios iam entrar em pane, porque ia começar os túmulos se abrir. Arabra, caia, sai, e nebre andou com mamadasse anai, todos em direção a Jesus. Amadoia sene, amadoraia sória. Imagina os cemitérios estremecendo, sepulturas abrindo, porque ele não tinha dito por nome, e dizendo: mestre, você chamou? Então por isso que Jesus vai dizer: Lázaro, sai para fora. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Se você tem um coração grato, você vai viver milagres. Você vai ver milagres. Você ainda vai ter muitas experiências com Deus. Morto vai ressuscitar. Muitas coisas vai acontecer na tua vida, e às vezes nem será por você, mas é por causa daqueles que estão em sua volta, para que eles creiam que Jesus é o Filho de Deus.